Graça e paz, igreja, mais uma vez, amém? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, como vocês sabem, de um tempo para cá, assim, eu recebi uma direção de Deus de falar de alguns personagens da Bíblia, né? E a gente já falou de muitas pessoas, Jael, né? Já falou de, nem lembro mais de ninguém, mas Abigail, Jael, Sansão. E hoje eu quero falar de Pedro. E o título da minha mensagem é Flertando com o Passado. Flertando com o passado. E por que me veio esse título? Teve um tempo atrás, eu encontrei com uma amiga minha, que eu tive na adolescência, muito minha amiga, foi uma pessoa que, inclusive, me ajudou muito na minha caminhada cristã. E nós tivemos muitas amizades, né? Nós tivemos muitas pessoas que passaram na nossa vida, na adolescência. Ela casou, foi para outro lugar, eu casei, e a gente, muito tempo, não perdeu o contato com essas pessoas. E ela falou que estava num momento lá na vida dela que ela começou a buscar no Face, pelo nome que ela tinha, o nome dessas pessoas, né? Nada de mal, tem algum problema a gente buscar alguém que a gente conheceu, né? Mas ela começou a ver, ela começou a buscar, e ela viu uma pessoa, ela viu outra pessoa, e de repente o Espírito Santo fala assim para ela. E ela falou que foi muito claro, que o Espírito Santo falou assim: você está flertando com o passado. E ela levou aquele susto, porque a princípio ela não estava com nenhum sentimento de flerte. Né, que a gente sabe que flerte é aquele namoro, né, de antigamente, o pessoal, fulano está flertando, nem se fala mais isso, né, o pessoal mais antigo, né, que fala. Mas é assim, ela falou que o Espírito Santo falou claramente para ela nisso. E eu lembrei de uma frase que eu aprendi, que fala que o passado é um lugar de conforto. Quando a gente lembra do passado, a gente não fica confortável assim, quer ver? A gente que gosta de música, a gente gosta mais das músicas antigas. Não é verdade? Fala assim, as músicas dos anos 80 são melhores do que... E é verdade. Né? Todas elas, sejam cristãs, sejam seculares. As músicas dos anos 90 me marcaram, porque o passado é aquele lugar de conforto, é aquele lugar que não tem novidade. Você conheceu o passado e já sabe o que estava lá no passado. Não vai ter uma novidade. O futuro assusta a gente. Não é verdade? A gente fica assustado, a gente canta, né? Igual assim, te adorar o que me sustenta de pé. Eu não, posso não crer no amanhã, posso não ver o amanhã, porque o amanhã dá medo para a gente. Essa semana foi uma semana que eu recebi muitas notícias de um pastor, não sei de onde, que viu o Lula do lado da cama dele e as pessoas começaram a comer carne. Alguém recebeu no WhatsApp um áudio de 6 minutos e 21 segundos de um pastor que teve uma visão e falou que no Brasil as pessoas começavam a comer carne humana, de tamanha fome que vai vir sobre o Brasil. E ele estava aclamando o pessoal para orar. E a gente tem só recebido notícias assim. A gente abre a gente não precisa ver notícia, mas a gente abre o Instagram, a fábrica da York vai fechar e vai mandar não sei quantas pessoas embora. A gente agora viu também que as lojas americanas teve um rombo de 20 bilhões de roubo, vai fechar. Eu vi também uma outra que vai fechar também, porque por causa de falta de dinheiro, não sei quantas pessoas vão ser mandadas embora. Isso assusta, não assusta, gente? Não vamos ser, assim, insensíveis, não é verdade? Assusta. A gente vai no mercado, semana passada mesmo, eu estava com o dinheirinho, saí até aqui na quinta-feira, fui no Guanabara Tudo por Você, né? Falei, vou comprar uns negocinhos lá. Botei os negocinhos no carrinho, com a calculadora na mão, botando lá, ting, 150 reais. Não sujou nem um fundo. E olha que a gente não é de luxo. Não sujou nem um fundo lá, a gente passou, ainda deu R$ 155,09. Dudu estava na conta com R$ 155,14. Ainda sobrou alguns centavos para ele. E a gente, assim, passa por isso. Mas o Senhor falou muito ao meu coração. O Senhor falou ao meu coração sobre adorar. O Senhor falou sobre o meu coração sobre agradecer. O Senhor falou ao meu coração do que está faltando na tua vida. O Senhor perguntou, tá bom, tá caro, mas está faltando alguma coisa na sua casa? Está faltando alguma coisa, gente? Está faltando alguma coisa na casa de vocês? Se estiver faltando, vocês falem em nome de Jesus. Necessidades básicas. Falem.
Mas está faltando? Como a gente, às vezes, é tomado por esses tipos de situações. E falando de Pedro, falando de passado, às vezes a gente, quando está no momento do presente, a gente flerta com o passado. Porque a gente lembra assim, mas se eu tivesse feito assim... Quem já pensou isso, gente? Se eu tivesse ficado naquele trabalho, se eu tivesse feito aquele curso, ou se eu tivesse aceitado aquela proposta, e você fica flertando com o passado, sendo que o passado passou. A oportunidade é aqui e agora. O que passou não tem como você ir lá e pegar de volta, não tem. Se eu pudesse, eu teria tido mais 2 filhos. Essa é o que eu penso. Eu queria ter tido mais 2 filhos. Imagina, mais 2 menininhos aqui. Mas passou, não dá mais. Não tem mais como ter filho. Para a glória de Deus, o Senhor nos deu essas crianças e netos. Amém? Então, vamos falar de Pedro. Pedro, gente. Pedro, ele foi um cara... Eu posso usar essa expressão porque Pedro ele foi uma pessoa intensa. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. 3 anos e meio, gente. Em 3 anos e meio, Pedro... Olha, eu fui relacionar, por isso que eu queria ler. Eu fui relacionar tudo o que aconteceu com Pedro. Pedro, em 3 anos e meio. Tudo isso que eu vou falar aqui foram em 3 anos e meio. Você consegue lembrar de coisas que aconteceu esse ano passado? Consegue, está mais recente, mas assim, mas 3 anos e meio para cá. Você acha que foi intensa? Quem acha que foi muito intenso? De 3 anos, depois a minha vida foi muito intensa. Por quê? Eu perdi emprego, eu ganhei emprego. Eu trabalhava fora, né? Eu ia todo dia trabalhar e hoje eu trabalho dentro de casa. E esse dentro de casa é um trabalho que, às vezes, eu trabalho muito, de virar noites, e, às vezes, eu não tenho nada para fazer. Eu saio para ministrar fora, né? Eu vou em outros lugares, eu vivo, assim, uma intensidade. Pedro viveu uma intensidade de vida em 3 anos e meio. Como era Pedro antes? Pedro antes era até discípulo de João Batista. Ele e o irmão dele era discípulo de João Batista. Ele já estava ligado de que viria o Messias. Ele fazia parte, inclusive, de uma seita que era aquele que andava com a espada. Por isso que Pedro andava sempre com a espadinha, né, pendurada lá, porque ele sabia que a qualquer momento ele ia ajudar o Messias. Nesses 3 anos e meio de Pedro foi chamado, depois eu vou dar uma ênfase em Lucas capítulo 5, mas nesses 3 anos ele foi chamado para o ministério de Jesus, ele recebeu Jesus na sua casa, a sua sogra foi curada, ele andou sobre as águas, porque Jesus chegou num determinado momento, Jesus estava lá, estava no barco, veio uma tempestade, vem Jesus andando sobre as águas, ele disse, Senhor, eu quero ir contigo. Olha a intensidade de Pedrão, porque nenhum de nós faríamos isso, eu acho. Você no meio de um mar, está vindo uma pessoa lá que todo mundo está falando que é fantasma, Jesus quer falar que é ele. Então, se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. E Pedro vai, bonitão andar sobre as águas. E vai lá Pedro, andou sobre as águas. Pedro, ele fez aquela declaração quando Jesus perguntou assim, o que as pessoas falam a meu respeito? Aí uns falam que você é Elias, outros falam que você é um grande profeta. Aí Pedro levanta a sua voz e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz essa declaração e Jesus fala assim, Pedro, não foi você que está sabendo disso, o próprio Espírito Santo te revelou. Não muito tempo depois, porque é no mesmo capítulo de Mateus, que está aqui, ele é repreendido por Jesus, porque passado um tempinho ali que ele faz essa declaração, o Senhor Jesus fala para eles que ele vai precisar passar por algumas situações, ele vai precisar morrer, ele vai precisar viver o propósito pelo qual ele veio. Pedro fala assim, não, o Senhor não vai acontecer nada disso comigo. E o Senhor fala para ele, arreda-te, Satanás. Arreda-te, fala para Pedro. Num momento, Pedro, intensivão, fala que ele é o Cristo, no outro momento ele é chamado de endemoniado. Literalmente isso. Esse é o Pedro. No outro momento, em Mateus 17, Pedro participa de um evento que eu vou falar para vocês, que é um dos maiores eventos do Novo Testamento, que foi a transfiguração. Jesus pega os seus, Pedro, Tiago, leva para o monte, não foi o João, foi só Pedro, Tiago, foi o João também no barquinho, foram os 3.
foram os 3, né? Leva para o momento, ali acontece uma transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias, e eles 3, Jesus e Moisés, ele começa a conversar sobre o que aconteceria. O que aconteceria com Jesus. Pedro fica encantado com aquilo e fala, Senhor, vamos montar 3 barracas, vamos montar 3 tendas, porque boa essa coisa aqui. Pedro, ele que pergunta para Jesus assim, Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? Porque 7 vezes é impossível para um judeu perdoar, tá, gente? No máximo que um judeu perdoava, no máximo, ele sendo muito compassivo, eram 3 vezes. Aí Pedro, né, intensivo, falante, aquela pessoa impulsiva, ele chega, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Aí Jesus fala para ele, não, Pedro, 7 vezes 7. Isso tudo Pedro passa em 3 anos e meio. Na outra oportunidade, quando a confissão de Pedro, quando Pedro fala que ele era o Cristo, e o Senhor fala, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, Pedro como a Bíblia fala, né, que não é Pedro a pedra, Jesus é a pedra, Pedro seria alguém que Deus levantaria, e ele dormiu quando Jesus estava ali para ser crucificado, quando Jesus estava orando, 3 vezes eu pedi, e assim foi, Pedro, ele viu tudo, gente, que eu e você sonhamos em ver. Ele passou por moveres tremendos, espiritualmente falando. Ele viu transfiguração, ele viu perdão, ele viu cura, ele viu ressurreição. Ele viu tudo isso. E eu queria começar essa palavra lendo Lucas capítulo 5, aí você vai abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, para a gente começar a entender o chamado de Pedro e a colocar em nós o que somos semelhantes a Pedro, o que temos de semelhança com Pedro e o que também nos faz voltar atrás e flertar com o passado. Lucas 5, do 1 ao 8, amém, igreja? Vocês acharam? Olha aqui, olha o que aconteceu. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca a pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também, até o 10, tá? E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Olha o que Jesus falou para ele, gente. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Eu quero que vocês fiquem comigo para vocês entenderem o que às vezes a frustração ela mexe com o nosso coração, ela mexe com a nossa mente, a gente esquece o chamado que Deus nos deu. Quando o Senhor chamou Simão, chamou ele da forma que ele entendia. Da mesma maneira, quando Deus chama cada um de nós, vai chamar você da forma que você entende.
Se você é uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade para entender, se tiver que o Senhor desenhar, Ele desenha. Mas Ele te chama a chincha, como a gente fala. Ele vai te chamar a responsabilidade, Ele vai te chamar para o ministério. Como que Deus chamou Pedro? Pedro era um líder. Ele era naturalmente, né, um líder nato. Ele era um líder. Ele tinha uma companhia de pesca, ele era uma pessoa experimentada dentro disso. E chegou um determinado momento, como a gente leu no Lucas capítulo 5, Jesus usou o barco dele, a Bíblia fala que eles passaram a noite tentando pescar e não pescou nada. E entendam bem, gente, a pesca deles era aquela pesca de rede. Eu não entendo nada de pesca. Não sei se o Henrique entende. Entende, Henrique? A pesca de peixe. Porque tem a pesca de anzol e tem a de rede. A de rede é mais trabalhosa, não é, Henrique? Porque você tem que jogar a rede. E se você pegar peixe, tudo bem. Mas se você não pegar peixe, junto com a rede, vem um monte de quinquilharia. Vem um monte de lixo, vem um monte de coisa. E naquilo que você puxa, não tem peixe, você faz força para puxar. E quando você desiste de pescar, você tem que lavar a rede todinha, senão dá um problema e você não consegue mais utilizar. Pensa que nessa época, gente, tudo era mais difícil. Hoje, talvez, para comprar uma rede, você pega lá no Mercado Livre, você compra, entrega frete grátis, é barato. Mas nessa época não era assim. Então, Pedro tinha pescado a noite toda, quer dizer, tentado pescar a noite toda, não conseguiu pescar, já tinha pego as redes, já tinha lavado as redes, já tinha limpo as redes, já tinha guardado as redes, estava lá ouvindo Jesus. Jesus pregou, que Jesus não devia pregar pouco, devia falar pra caramba, Jesus pregou. Quando Jesus acabou de pregar, para exemplificar o chamado de Pedro, o Senhor fala para Pedro, Pedro, lança a rede. Aí ele tenta justificar, Senhor, mas olha só, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Talvez o Senhor não tenha muita experiência, o Senhor é carpinteiro, né? Eu sou pescador, passei a noite, hoje o mar não está para peixe. O mar não está para peixe. E o Senhor, mas ele fala assim, mas Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Aí vai lá e ele lança a rede. Nisso que ele lança a rede, ele começa a pegar um monte de peixe, a ponto de ficar pesado, de puxar. Imagina uma trabalheira que é, puxa daqui, puxa ali, tem que chamar os irmãos para ajudar, aliás, as pessoas para pegar. E o Senhor fala assim, Pedro, você entende o que eu estou falando com você, Pedro? Você pescou, né? Sobre a minha palavra você pescou. Mas entenda uma coisa, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Eu acho que na cabeça do Pedro, ele não entendeu o chamado. Vocês entenderiam? Imagina você estar lá na tua cozinha, Margarete, fazendo a tua refeição, fazendo a tua louça, gosta de lavar a tua louça lá, e o Senhor fala assim, olha, Margarete, a partir de hoje você não vai ser mais lavadora de louça, você vai ser lavadora de corações. Você vai falar, ué, como assim? Mas quem tem ouvidos para ouvir vai entender. Ah, entendi, Senhor. O Senhor não está falando que você vai ter que largar a tua louça. O Senhor está falando que você tem algo a mais, que Ele tem um chamado. Foi o que Deus fez com Pedro. E ali, Pedro viveu tudo isso que a gente acabou de falar. Mas quando chegou perto do final, Pedro estava a ponto de morrer pelo Senhor. Ele falou, Senhor, eu estou a ponto de morrer pelo Senhor. Aí Jesus fala assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Não, Senhor, não, eu não vou te negar, porque Pedro era intensivo, gente. E quando ele falou que não ia negar, o coração dele, realmente, ele não ia negar, não. A Bíblia conta que, né, nem Mateus conta no outro evangelho, que se eu não me engano é de Lucas, que quando chegaram perto de Jesus para prender Jesus, Pedro corta a orelha de Malco, que era um soldado. Ali o Senhor quebrou Pedro, fala, Pedro, aquele que vive da espada, morre pela espada. Colocou a orelhinha de Malco de volta no lugar. Eu tenho que viver isso. Ali, gente, eu acredito que Pedro foi desmanchado, não, como desestruturado. Não tem quando Deus pega a gente e desmancha a gente, quebra a gente. E às vezes a gente tem a maior das intenções. Não, eu quero fazer um trabalho lá na igreja, assim, assim, assado. E você está na maior das intenções, o Senhor vem, te pega, te quebra e fala, não é desse jeito. Não é dessa forma que eu quero trabalhar. E Pedro estava lá, ficou ali, Jesus foi preso. A Bíblia fala que ele seguia de longe. Enquanto Jesus foi levado, ele seguia de longe, parou no meio
dos funcionários, dos empregados, a fogueirinha, ali em volta, uma menina, uma mulher, uma empregada falou, você é... E ele negou a primeira vez. Depois outra pessoa falou, ele não só negou, ele espraguejou, ele xingou. E a terceira vez ele espraguejou, ele xingou. Não conheço, não sei quem é esse homem. Aí o galo canta. Vocês têm noção da decepção que passou na cabeça de Pedro? Caramba, tudo que o Senhor falou eu estou fazendo aqui. A Bíblia conta, gente, que depois que Pedro ele passou por essa situação de negar Jesus, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou, e Jesus encontrou com Pedro, a gente vai ler depois João 21, mas ele se encontrou com Pedro 2 vezes antes de João 21. Quando a gente decepciona alguém, o que você quer que essa pessoa chegue para você e fale? Digamos que eu tenha decepcionado muito Paulinho. Eu quero que o Paulinho chegue para mim e fale assim, mãe, deixa eu falar com a senhora, eu estou triste com a senhora, porque a senhora me ridicularizou lá na frente da igreja, a senhora falou que eu sou gordinho, eu não sou, eu não gostei disso, você falou, não é bom quando a pessoa chega para a gente e fala, porque a gente vai falar assim, não, Paulinho, me perdoa, você não é gordinho, não, você é forte, é bom, não é bom quando a gente magoa alguém, que você pode falar, Jesus apareceu 3 vezes para Pedro, mas na primeira e na segunda vez, Jesus não dirigiu a palavra a Pedro. Não dirigiu, Helena. Não chegou para Pedro, Pedro, vamos aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar. E Pedro estava lá, querendo, ele impossível do jeito que ele queria, que Jesus chegasse e falasse, porque é isso que a gente gosta quando acontece. Pedro desistiu do chamado. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 21. Pedro começa a flertar com o passado. E ele, como um bom líder que ele é, ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho, ele carrega uma galera com ele, porque se eu retroceder, eu faço muitas pessoas retrocederem. E Pedro fez isso. João capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-o assim. É a terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, olha o que o líder faz. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. A música, Rafael, está aqui na cabeça. Vou pescar. Pedro falou, vou pescar. Disse-lhes ele, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Consegue lembrar de Lucas capítulo 5? O que tinha acontecido no capítulo 5 de Lucas? Eles pescaram uma noite inteira, mas o que aconteceu? Tentaram pescar. Eu gosto de falar isso, tentaram pescar. Pode ter pescado bota, não sei se existia bota naquela época, mas peixe que era bom, nada. No capítulo 5 aconteceu isso, e sobre a palavra eles conseguiram pegar peixe. O que aconteceu aqui? No versículo 3, vou ler novamente. Disse-lhe Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. E sendo já manhã, gente, não foi 1 hora, não foram 2 horas, não foram 3 horas. Foi uma noite inteira, tentando fugir do propósito pelo qual o Senhor o tinha chamado. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro,
é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheios de quantos peixes, gente? 153 grandes peixes. É muito peixe, Henrique? Uma pessoa pescar num dia 153 grandes peixes, isso sem máquina, né? É só rede. Porque hoje existe muita tecnologia, que eles têm radar, que eles jogam exatamente no lugar que tem muito peixe. Mas não tinha tecnologia, a tecnologia que era sobrenatural. Jogue do lado direito. 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes de semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Vocês estão entendendo o movimento que Deus faz na nossa vida? Hoje eu converso muito com pessoas, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com muitas pessoas e a história que eu ouço é de muitas pessoas que se afastaram do Evangelho. Muitos jovens. Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina, tinha um jovem na igreja dela muito operoso, né? Trabalhava muito na igreja. Hoje está afastado, mas está afastado, gente. Aquele afastado que parece que vai lá para o mundão para se lambuzar, na imundícia, na lamaçal do pecado. Está desse jeito. E às vezes a gente vai perguntar para essas pessoas por que elas se afastaram. E elas vão falar assim: eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com a liderança, eu me decepcionei porque falaram que eu não cantava muito bem, me decepcionei porque criticaram o trabalho que eu fiz. A maioria das pessoas, elas têm na ponta da língua uma coisa assim: me decepcionei, me frustrei, o pastor não viu o meu chamado. Mas o que deixou Pedro decepcionado, eu acredito que nenhuma dessas respostas que a gente trouxe aqui poderia, assim, mensurar o que estava no coração de Pedro. Pedro tinha o Senhor Jesus como seu mestre de verdade. Ele tinha o Senhor Jesus como aquele que era o Messias. Só que ele, na sua cabeça, ele fantasiou realmente o Messias, que seria nos moldes de Davi. Alguém que viria, que destronaria Roma, que ele seria um dos seus ministros, que estaria lá para matar, para fazer num governo daqui da terra. Jesus vem, morre de uma forma, gente, a forma de cruz era uma das formas mais ridículas que tinha. Não era só maldita, não. Era ridícula. Jesus, ele foi preso numa quinta-feira, ele foi crucificado numa sexta-feira, pelado. Vocês acham que eles levaram Jesus para ir no banheiro, para fazer as suas necessidades? Não. Jesus teve que fazer as necessidades ali, na frente de todo mundo. Então, como um rei poderia ser dessa forma? Jesus ficou ali sendo cuspido, sendo escarrado, passando por vergonhas terríveis. E além de tudo, gente, Pedro acreditava que ele era o Messias e que poderia sair dali e reverter tudo aquilo. E Pedro nega. E quando Pedro nega, e que o Senhor falou que ele negaria, e ele comprova a negação, já é um peso. Jesus aparece 2 vezes e não lhe dirige a palavra. Jesus fala no comunitário. Não é que Jesus rejeitou Pedro, mas Jesus fala no comunitário. Pedro queria ter um tete-a-tete, porque Jesus, ele já tinha experimentado muitas vezes que Jesus repreendeu ele. Arreda-te, Satanás. Pedro, olha, você falou uma coisa que o próprio... E Jesus em nenhum momento dirigiu a palavra para ele.
Ele chegou ali naquele momento aqui, chamou, falou, vou pescar, vamos lá pescar. E os outros foram, vamos pescar. Só que, para a decepção dele, se ele tivesse jogado aquela rede, pego muitos peixes de primeira, ele falou assim, para que eu abandonei isso? Esse é meu chamado, eu tenho que pescar mesmo. Só que aconteceu o quê? Jesus estava trazendo à memória algo que tinha acontecido com seu chamado, lá no começo de Lucas capítulo 5. E quando ele nada pegou, aparece Jesus, joga do lado, ó, aparece um homem, que a princípio ele não sabe que é Jesus. Aparece o homem na praia, joga da direita. E ele joga ali e entende que é o Senhor. Aí o Senhor vai, pede um peixe, pega o pão, aquele jeito peculiar de Jesus de pegar o pão. Esse tomar o pão, gente, não era porque Jesus tomava o pão, não. Era a forma que Jesus tinha de pegar o pão, agradecer, dar graças ao Senhor e partir o pão. Aquele ato de Jesus era a forma de reconhecimento do próprio Cristo, do próprio Jesus. E ele distribui ali, entende que é Jesus. Aí entra o momento em que Pedro mais precisava, o tete a tete com Jesus, que a gente vai continuar lendo. Entra um momento em que a cura precisava chegar sobre a vida de Pedro. E às vezes a gente não sabe os estreitos que a gente passa na nossa vida, mas vai chegar um momento em que o Senhor vai chegar tete a tete com você e vai te levar para esse propósito. Vamos continuar lendo aqui? Já partindo para o final dessa palavra, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus, aí Jesus dirigiu a palavra a Pedro. Até então Jesus não tinha dirigido a palavra a Pedro. Versículo 15 novamente. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Segura um pouquinho aí. A nossa língua portuguesa, coloca o amor no mesmo grau. Todo o amor. O amor da mãe, o amor de Deus, o amor da ação social, de caridade. Tanto que tem Bíblia que fala que o amor é caridade. E a gente sabe que o amor não é só caridade. Né? Quando a gente vai para o grego, que foi escrita essa palavra, que Jesus... Porque quando Pedro falou para Jesus que ele estaria pronto a morrer por ele... Ele quis se colocar numa condição até de melhor do que os outros. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Não sou como esses aqui, não. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Então, quando o Senhor faz a pergunta para Pedro, esse primeiro verbo e esse segundo verbo, é um verbo assim, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Esse amor que ele está falando aqui, é o amor a ponto de morrer por mim. Aí Pedro fala, Senhor... Eu não vou cair na asneira de falar que eu te amo a esse ponto, porque eu não fui capaz. Eu te neguei para uma empregada. Eu te neguei numa roda de pessoas que nem podiam fazer mal. Senhor, eu gosto de você. Ele foi sincero. Aí Jesus falou o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 16. Apacenta os meus cordeiros. Tomou-lhe a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama, vou falar na linguagem do grego, você me ama a ponto de morrer por mim? Disse-lhe, sim, Senhor, eu gosto de você, tu sabes que eu gosto de você. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Aí no versículo 17, disse-lhe pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes, não foi? Quantas vezes Pedro teve que confessar que amava Jesus? Porque a cura é na mesma proporção da ofensa. Pedro ofendeu Jesus 3 vezes, porque é uma ofensa o que Pedro fez. Não pense você que você é diferente de Pedro, não, que nós somos assim também. Nós negamos Jesus o tempo todo. Como assim, pastor? Eu amo Jesus sobre todas as coisas. Mas quando a gente não faz o que ele manda, a palavra de Deus fala, aquele que me ama faz as mesmas coisas que eu faço. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, toda vez que você não cumpre e eu não cumpramos, né? Vemos a cumprir os mandamentos de Deus, a gente está negando ele. Porque é muito fácil falar de Pedro, mas a gente nega o Senhor. E pela terceira vez, versículo 17.
Simão, filho de Jona, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou parar aí, porque a outra parte vai entrar sobre a parte que ele vai ser crucificado, a morte dele. Mas o Senhor fez Pedro falar 3 vezes, porque foi necessário para a cura de Pedro, ele confessar 3 vezes que ama. Porque quando Pedro falou para Jesus que ele estava a ponto de morrer pelo Senhor Jesus, ele não falou da boca para fora. Apesar dele ser uma pessoa impulsiva, de ser uma pessoa que tinha essa parte mesmo de falar sem pensar, como às vezes a gente é, ele estava pronto sim. Só que o Senhor quis tratar Pedro, mostrando para Pedro que o reino dele não é desse mundo. Hoje a gente está vivendo um tempo exatamente igual a esse. A gente estava até conversando essa semana, Paulinho estava falando sobre algumas pessoas que são zelotes. Né? A gente estava falando sobre, fulano é zelote, mãe. Aquela pessoa que acha que o reino de Cristo é nesse mundo. E estão brigando. Gente, o que está acontecendo lá em Brasília, pessoas entraram os infiltrados lá, e pessoas estão sendo baleadas, e pessoas estão passando. Assim, eu acho que, como cidadãos, a gente tem a nossa parte para fazer, mas a gente não pode colocar o nome de Deus no meio disso tudo, porque nem Bolsonaro é certo e nem Lula é certo. Olhou o Deus dos céus para a humanidade e falou, não há um justo sequer, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus, todos, gente. Pode vir uma pessoa lá para governar Brasília, uma pessoa que a gente olha e fala assim, não, ele tem uma índole boa. Pelo sistema, o mundo jaz no maligno, acaba se corrompendo e a gente se decepciona. A gente tem que orar pelo Brasil, sim, a gente tem que correr atrás mas defenda o reino de Deus, igreja. O verdadeiro chamado nosso é com o reino do Senhor, que é um reino sempre eterno. Todos os impérios que tiveram antes caíram, da Babilônia, Medo-Persa, o greco, né, greco-romano, né, o greco-romano caiu. Todos esses presidentes aí, que antes era esquerda, agora são direita, depois é direita, vira esquerda. Já viu esse pessoal que é assim? Que eles vão para quem está ganhando? Não tem nem personalidade. E caem, todos caíram. O maior presidente dos Estados Unidos morreu, todo mundo morre, gente. O único reino que permanece para sempre é o reino do Senhor. E é esse reino que nós devemos defender. O Senhor quebrou Pedro exatamente nisso. Pedro, meu reino não é desse mundo, querido. Esse mundo jaz. Sabe o que é jaz, gente? Quando você vai num cemitério, você olha uma lápide muito bonita. Eu gosto de ir no cemitério, gente. Me perdoe, não me julguem. A Luli também, né? Que a gente vai lá ver aqueles bonitos. Aí eu olho, eu leio. Aí eu falo assim, caramba, agora tem foto, né? Eu amo ver as fotos também. Caramba, novinho, gente, aqui. E olha aqui, olha, nasceu no século passado. Eu gosto de ver, gente, eu gosto. Eu sou estranha, mas eu gosto de ver. Mas engraçado, né? Por mais bonito que seja, por mais mármore, para aquelas pedras bonitas, uns bonitos pretos, já viu um de aquele... O que está lá dentro, gente? Ossos mortos, morreram. Aparência linda, mas passou. Enquanto nós estamos aqui, devemos cumprir o chamado do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, eu já falei sobre isso aqui na igreja, a gente precisa deixar um legado. Mas é um legado de bênção, igreja. Porque tem gente que deixa legado de maldição. Porque depois que todo mundo morre, vira bênção, né? Mas geralmente falou, Deus me livre, olha, ele era uma peste. Olha, ele era isso, ele era aquilo. Gente, Deus tem nos chamado para defender um reino, mas um reino que está dentro de nós. O próprio Cristo em nós, a esperança da glória. Pedro, ele foi flertar com o passado. Vou pescar. Vou lá pescar. Não deu certo aqui. Abri minha empresa com o Senhor Jesus, né? Não deu certo. Vou voltar a pescar, vou voltar. E o Senhor foi lá e quebrou ele. Pedro, você me ama? Apacenta meus cordeiros. E vocês sabem muito bem que Pedro, ele foi
uma pessoa que, depois da descida do Espírito Santo, ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. Ele foi uma pessoa que continuou falando da palavra, tem as cartas de Pedro, fundamentais para a nossa doutrina. Foi uma pessoa que, quando chegou no final da vida, que ele ia ser crucificado, porque essa era o castigo da morte romana, né, de ser crucificado. Quem não era romano era crucificado, e quem era cidadão romano, como Paulo, era decapitado. Por isso que Paulo ele não foi crucificado, porque ele era cidadão romano. E ele falou assim, não, eu não quero morrer. A história conta, ele fala, não, eu não quero morrer como o meu Senhor sendo crucificado da mesma maneira, me crucifica de cabeça para baixo. E ele morreu, uma morte, que aqui no final desse texto fala, Pedro, vou te levar para onde você não quer ir. E ele ali morreu a morte, crucificado de cabeça para baixo, porque entendeu o seu chamado. E foi lá, e foi para lá até o fim. O que será preciso para o Senhor falar para mim e para você? Que Ele tem um chamado para você. Mas a gente fica flertando, né? A gente fica olhando para o passado, fala assim, mas eu acho que quando eu era lá não sei de onde, eu já ouvi isso de pessoas. Pastor, essa vida de crente não é para mim não, porque quando eu era lá da religião tal, eu tinha mais fartura. Gente, tem gente que se vende pelo ventre. A Bíblia fala que o Deus dele seria o ventre. Não, porque quando eu era da religião tal, tinha que ver, não faltava nada na minha casa. Agora que eu estou aqui na igreja, agora que eu sou crente, poxa, vivo passando necessidade. Já ouviram isso? Pessoas que flertam com o passado. Pessoas que se vendem por uma comida estragada. Pessoas que não entendem que o chamado de Deus, às vezes, o Senhor vai nos fazer, vai nos custar. Vai nos fazer custar aquilo para que a gente fale, não, Senhor, eu estou por Ti, independente do que o Senhor tem. Uma vez eu ouvi uma frase, eu vou terminar com isso, que uma pessoa falou assim, não importa eu não adoro ao Senhor porque eu quero ir para o céu e tenho medo de ir para o inferno. Porque eu quero ir para o céu porque Jesus está lá no céu. Porque se Jesus não está no céu e Ele estiver no inferno, eu quero ir para o inferno porque eu quero estar com Jesus. E existem muitas pessoas hoje que vêm para a igreja porque não querem ir para o inferno. E o Senhor tem chamado verdadeiros adoradores que o adorem e se coloquem diante dEle, independente se vai ter só momentos de alegria, só momentos de tristeza, mas amam ao Senhor acima de todas as coisas. Queiram estar onde Jesus está. Aonde que Jesus estaria hoje? Uma palavra que o pastor trouxe essa semana e falou assim, que Jesus estava no meio dos pecadores. Não! Ele ainda fala assim, não! Os pecadores que eram atraídos por Jesus porque queriam mudança. Você tem atraído pessoas para perto de você? Porque você transpira Cristo, porque você vive Cristo? Que sejamos assim. Mas permaneça em nome de Jesus. Amém, igreja?